1979, anistia, o país passa a respirar, né? Em 1980, em que mês que nasce o Voz? Nasce, se a memória não me falha, em março. Logo no começo de 1980, nasce Voz da Unidade, representando o pensamento comunista. Isso. Como é que foi isso? Como é que chegou a se pensar em lançar esse jornal? Como é que ele foi pensado? Olha, Ricardo, a partir de... Se puder olhar para mim. 1976, por aí, a gente começa a reorganizar o Partido Comunista. Okay. Em São Paulo e no país. Quem começava? Uma geração nova, jovem, em grande parte, alguns velhos comunistas, mas, em geral, uma geração muito jovem. Na época, na faixa dos seus 25, 30 anos, e que começa a reorganizar o partido num clima já de luta, num momento em que a ditadura começa a fazer água, o projeto de abertura, etc. E isso tem um crescimento grande, sobretudo em São Paulo. Mas isso eram reuniões, na época, clandestinas, imagino eu. Em parte... 76, você fala? 76, era. O partido, claro, fazia clandestino. Mas, por exemplo, eu me lembro que a primeira grande reunião do partido pública de comunistas, embora não com esse nome, foi o lançamento do livro de memórias do Paulo Cavalcante. No sindicato. O caso eu conto como o caso foi. Eu acho que não foi no sindicato, foi no Schollen, no Colégio Schollen, que eu organizei. Eu estava doente na época, organizei. Deve ter juntado umas 200 e tantas pessoas. Que ano isso, lembra? Isso deve ter sido 77, por aí, 78. Então, há um crescimento da ação comunista, da ação da esquerda comunista. Quando chega 79, anistia. Então, já aí a gente já se preparava para o retorno dessa gente, sabia que mais cedo ou mais tarde o pessoal que estava no exílio ia voltar. E nós pensamos num jornal a assumir publicamente, porque a gente estava lutando pela legalidade do Partido Comunista, entre outras coisas. O Nós é o Nós, Comitê Paulista. o grupo que fazia política em São Paulo. Eu, Davi Capistrano, Marco Aurélio Nogueira, tinha um fulano dos velhos, que era o Eloy, o nome de guerra dele. Eloy, que era um dirigente da Lapa, que foi um dos principais caras aqui. Cláudio Guedes, João Guilherme, um grupo razoavelmente grande que foi crescendo e juntando, aglutinando gente. Olha, isso chegou a ponto da Isto É, se a memória não me falha, Isto É, por volta de 79, fez uma matéria sobre os homens que têm poder em São Paulo. Os 10 ou 15 ou 20 nomes que mais têm poder. O Davi Capistrano está entre esses homens. Olha só. Não, Bom, e na época, então, a gente começa a preparar o jornal. A Voz da Unidade. Queria um jornal legal. Para São Paulo. Para o país. Para o país. Para o país. Seria um jornal feito em São Paulo, com a nossa orientação. Nossa, sempre São Paulo. Nossa, São Paulo. Fazer Nós é o grupo que era partidário da democracia como valor universal. Okay. Agora, a gente sabia que sozinho não poderia manter isso. E então, com o retorno dos caras do exílio, tinha que chegar a um acordo com o Comitê Central, inclusive por conta da grana e da orientação política. Como nós éramos razoavelmente fortes, fomos nós que montamos o jornal. Fornecemos os quadros, as pessoas que fizeram as redações, os jornalistas. E o jornal sai, na verdade, sob a nossa orientação, mas com vários problemas, porque à época nós não tínhamos muita consciência, mas logo, quando a volta das pessoas do exílio traz para o Brasil a famigerada luta interna, que estava no exterior. Uhum. Né? Essa luta interna aparecia aos poucos no jornal no começo. Aparecia, por exemplo, a figura
do Comitê Central, que era a responsável pelo jornal, era o Armênio Guedes, que é a grande figura ligada à intelectualidade comunista. Ele era o representante do Comitê Central? Ele era... Os caras não podiam evitar, o velho Comitê Central não podia evitar que não fosse ele o responsável. Por outro lado, muita gente sabotava o tempo todo. Então, se você olhar, o nome dele às vezes aparece, desaparece. Porque havia toda uma Você foi quem dirigiu durante um ano e tanto. Quer dizer, 1 ano e meio. Você foi o primeiro editor-chefe do Voz da Unidade. Como é que foi sua indicação nesse processo comunista? Olha, na época eu era jornalista da Folha. Começava a ter um certo nome, porque eu tinha sido editorialista da Folha, repórter de política, nós trabalhamos juntos, e assinava como regra 3 a coluna São Paulo, era a regra 3 do Samuel Weiner. Né? Então já tinha um certo nome. Do Samuel ou do Cláudio? Do Samuel Weiner. Tá. O Cláudio escrevia de vez em quando, assinava BB, porque a gente assinava com as iniciais. O Cláudio era Buffalo Bill, né? BB era o Buffalo Bill. Mas era o Samuel Weiner o titular. Isso. E eu era o regra 3 deles. Escrevia toda semana, uma vez, acho que às segundas e terças, por aí. Eu era jornalista, eu trabalhava já na Folha desde 76, 77, já tinha um certo nome, e eu tinha editado a revista Temas de Ciências Humanas, que foi uma revista acadêmica importante na época, com muita influência, né, numa geração jovem. Tinha editado livros, tinha uma experiência editorial. Editei uma revista chamada Escrita Ensaio, eu e Marco Aurélio, e a gente tinha uma certa presença, uma certa liderança. Acontece que ainda era dirigente dos jornalistas, dirigente jornalistas comunistas. Tá. Da organização. Existia. Nós estávamos organizados. Um comitê? Um comitê. Né? Não era só uma base, eram várias bases, cada redação, e eu era da direção geral dos jornalistas. E aí coincide duas coisas. Os jornalistas comunistas de nome não podiam ou não queriam assumir o risco. De dirigir o jornal. De dirigir o jornal. Que risco Julga que que for. Qual era o risco? Primeiro, eu fui o primeiro cara no país que não era de comitê central do PC nenhum a assumir a condição de comunista. Aparecer nacionalmente como comunista. Você lembra que na Folha foi um escândalo, que as pessoas não sabiam. Né? Eu fui demitido. Na época, tinha que ser demitido. Você ia para o jornal, de qualquer forma. Não, eu tinha que ter saído antes da Folha. Né? Demorei um pouco e o Borges me demitiu. Ele tinha que me demitir. Por conta de você ser comunista? Por conta de eu ser o editor do jornal. Você pretendia fazer as duas coisas, é isso? Não, eu ia sair da Folha antes. Mas aí eu estava tentando calibrar o tempo do jornal da Voz da Unidade ser lançado, eu saí antes, e por algum acaso, que eu não me lembro bem o que foi, eu retardei nessa coisa. E aí apareço publicamente como editor do jornal. A gente tinha que fazer uma festa grande de lançamento, festa pública de lançamento do jornal. E aí, evidentemente, a Folha tinha que me demitir. Estava mais do que certa nisso. Mas como é que se deu a sua escolha? Por que eu vou? Os jornalistas conhecidos comunistas, quer dizer, que todo mundo que sabe, a gente sabia que era do partido, Juca Kfouri, Jorge Scorsegue, Milton Coelho da Graça, Jairo Regis, essa gente não podia ou não queria assumir o ônus. Não era um ônus pequeno, ainda em 79, 80, ser comunista. Aparecer como comunista. Aparecer como comunista. Então, tinha muita gente que queria, mas não tinha, enfim,
Não tinha como. E de minha parte, a gente tinha, claro, a luta por uma certa visão do que devia ser a luta política no Brasil, a luta contra a ditadura, a construção do Partido Comunista, um Partido Comunista legal, democrático, a ideia era essa. Eu era um dos principais líderes dessa história também, né? Fazia parte da equipe que formulava essas coisas. E tinha uma característica pessoal também, uma situação pessoal. Isso você vai tomando consciência depois. Eu achava que não teria mais 2 anos de vida. Quer dizer, você deve lembrar que em 79 eu tive uma embolia pulmonar pesada, né? Eu era doente, então já vinha... Cardíaco, vinha de operação em operação. Em 79 eu tinha tido uma embolia pulmonar, sobrevivi por acaso. Então eu olhei para mim, eu digo, eu estou com 30 anos, nada na biografia, não fiz nada, o que eu tenho a perder? Eu não sobrevivo mais de 2 anos, então me meti na aventura. Que foi uma aventura, aliás, uma maravilhosa aventura. Aos poucos você vai percebendo que você não morreu. E continua. Né? Então, do ponto de vista individual, foi isso. E do coletivo? Como é que chegou o seu nome? Aí o pessoal de São Paulo. Aí Jarbas de Holanda, Davi Capistrano, Marco Aurélio Nogueira. Quer dizer, era uma forma também desse grupo ter o controle do jornal. Né? Você pega um jornal desse... Ter controle editorial, né? Editorial. E eu logo percebi também uma coisa curiosa, você já trabalhou com pequenos jornais, sabe disso. E sobretudo naquela época que não tinha internet, não tinha nada disso. Um jornal desse, pequeno, ou você controla a redação, ou você não controla o jornal. Né? Então, o que eu fiz? Como a montagem do jornal, tanto a administração, a empresa que ia editá-lo, quanto a redação, a montagem foi de outras pessoas. E eu logo percebi que eu era o editor do jornal, mas, na verdade, eu não controlava o jornal. Então, porque aquilo tinha sido montado com uma série de pessoas que só poderiam obedecer à ordem da pessoa que montou. A velha e boa cisão, né? A velha e boa... Na verdade, não foi por maldade. Não, assim... Porque o cara que montou pegou as pessoas que eram ligadas a ele. E que você não era necessariamente E que não era necessariamente. Né? E eu tinha também um problema... Eu tinha meus 30 anos, era um jornalista razoavelmente jovem, porque jovem na profissão. Eu tinha uns 4 anos de jornalismo, apesar de ter tido experiência anterior. Mas na Folha mesmo eram 4 anos. Tinha outros jornalistas muito mais velhos, muito mais experientes, com muito mais nome. O pessoal que foi preso em 74, 75, com Herzog, que estava no jornal. Então, tinha um problema de autoridade. O que eu fiz? Eu comecei decidindo o controle. Qual é a cara do jornal? Eu não estou aqui com uma coisa. A cara inicial, a diagramação era outra. Aí eu inventei um concurso. Dos diagramadores. Um bando de diagramadores do jornalismo, que você conhece vários. E peguei meu amigo Gaspar, que nós trabalhamos, Antônio Gaspar, que na época era diagramador. Ele era do partido? Ele era do partido. Eu tinha chamado. Peguei o jornal Rinascita, jornal dos italianos, jornal cultural do Partido Comunista Italiano, disse: Gaspar, precisamos montar um boneco que seja o mais próximo possível disso. Mais próximo. O Rinascita era papel Bíblia, papel acetinado, era uma maravilha, uma riqueza.
Evidentemente não era isso. Mas eu sabia que tinha que ser isso. Então eu fiz o editorial, montei toda a diagramação e fiz o concurso e, evidentemente, o Gaspar ganhou. Claro. Primeira coisa. O que você queria era ter mecanismo de comando, né? Claro, excluiu outras pessoas. Claro. Segundo, você tem que controlar a empresa, porque também essa coisa do Gaspar tinha outra coisa. Como é um jornal muito pequeno e você tinha que lidar diretamente com a gráfica para evitar qualquer problema. A gráfica era independente? A gráfica era uma gráfica de gente conhecida, mas nós pagávamos a gráfica, era uma operação comercial. Mas eu tinha que ter controle da gráfica, porque eu não podia correr riscos. Lógico. E correr riscos, inclusive, de mudança de matéria. Então, eu tinha que ter o controle de quem ia, o processo de produção do jornal. E o Gaspar me assegurava isso. Não, eu percebi que, sem isso, eu não teria controle do jornal. Terceira coisa. O controle da empresa. Isso. E, aos poucos, aí a administração fui metendo a mão para ter uma pessoa da administração que eu tivesse muita relação. E, sobretudo, e aí o controle maior. O controle maior é o seguinte: o que era o mundo comunista, o mundo da esquerda naquele momento? Anistia. Luta pela... A ditadura já estava em decadência, mas ainda dava as suas patadas. Nós estamos lidando com 1980, quer dizer, antes da derrota da ditadura nos governos, de 82. Isso, Naquele momento, você tinha toda uma reorganização da esquerda comunista, dentro do MDB, mas... Você chama de esquerda comunista a esquerda do Partido Comunista. A esquerda do Partido Comunista. A gente gostava de usar o termo a sociedade civil comunista. Tá. Mas o que havia de organizado no PC, no PCB, era São Paulo. Existia alguma coisa em Pernambuco, alguma coisa no Rio Grande do Sul, alguma coisa no Rio de Janeiro. Mas o resto do país estava completamente desorganizado. Estraçalhado, né? Estraçalhado. A política, e nós militávamos também dentro, quer dizer, influímos muito na política do MDB. Uhum. A política de Pernambuco, por exemplo, a política geral, Marcos Freire, era decidida aqui em São Paulo. Eu participei de várias reuniões aqui com Marcos Freire, discutindo política de Pernambuco. O Rio de Janeiro era outro... Então, nós, na verdade, controlávamos São Paulo. E a reorganização do Partido Comunista tinha sido feita, em grande parte, pela ação de intelectuais de São Paulo. Por exemplo, eu e o Marco Aurélio Nogueira, um pouco Davi Capistrano também, percorremos o país dando cursos. Cursos de marxismo, cursos de filosofia e política. Esses cursos serviam para aglutinar as pessoas, sobretudo as novas gerações acadêmicas, mas não só elas, universitárias, que se reagrupavam no partido. Foi trabalho voluntário? Trabalho voluntário. Será que você pode abrir um parênteses para comentar comigo essa força que ou o ideário, ou a ideologia, ou o partido, ou a tese do comunismo exerce sobre as pessoas? Vamos abrir esse parênteses? Rapaz, sabe que eu tive essa sensação quando eu estava escrevendo minha tese sobre o Partido Comunista. O Esquerda Positiva, as duas almas do Partido Comunista. Eu defendi essa tese em 92. Quer dizer, como eu tinha acabado. E eu escrevi essa tese de 88 a 92. Eu sentia, na época, muito claro o seguinte: eu estava numa situação em relação ao velho comunismo que dali por diante ninguém mais teria, porque eu estava distante o suficiente para ter uma visão mais isenta. E estava próximo o suficiente para perceber ainda por que as pessoas tinham feito aquelas opções, com tudo que isso tinha gerado.
Porque hoje as pessoas não entendem. É difícil para as novas gerações saberem por que nós optamos por isso. E você entrar para o Partido Comunista não era uma coisa você entrar para um partido como o PT, PSDB. Era uma opção de vida. Era uma opção de vida. Isso é igual a você ser padre. Isso é igual a você ser padre. É uma opção que tudo fica subordinado a isso. Tua vida é isso. Não é que você milita num partido e tem a tua vida. Almoçar, não, né? é tudo. Toda a tua vida, né? Toda a tua vida, todas as relações. Vocês viram a entrevista com o Marco, quer dizer, um homem que passou anos na clandestinidade com família. Né? De onde vem essa força? A força vem na crença, na possibilidade da mudança. Da possibilidade da mudança de construção de uma nova sociedade. Né? Mas é impressionante a força. É impressionante. Eu, particularmente, entrei no PC, escolhi o PC. Eu não fui ganho para o PC. Eu escolhi o PC. Porque queria ter um instrumento de ação política. Eu nunca tive muito drama também. Quando acabou, quando saiu, nunca tive muito drama com... Agora, minha identidade durante muito tempo foi essa. Não posso negar. E não tenho... Não tem por que negar, né? Tem por que negar e não tenho nenhuma visão. Agora, a sua ação era de um tipo, mas pessoas como o Marco Antônio ou outras foram barbariamente torturadas. Quer dizer, não tem medalhas no peito, não se trata disso. Mas se trata de acreditar nessa crença, Gildo. É uma coisa intelectuais, pessoas de cabeça boa. Olha, para te dar uma coisa até divertida. Em 82, quando a gente foi preso no Congresso do Partido Comunista, o 8º Congresso, que estava se reunindo semi-legalmente na Praça Dom José Gaspar. Ficar olhando para mim, tá? Na Praça Dom José Gaspar, né? E que entrou a Polícia Federal, entrou 50 homens armados de metralhadora, o diabo, fazendo o estardalhaço. 82. Por que foi isso? Eu não lembro. Foi o Congresso do Partido, o 8º Congresso. Eu era delegado e essa... Aonde foi? Foi na Praça Dom José Gaspar. Na praça como? Num prédio ali? Um prédio ali em cima. Os caras entraram por cima, né, do prédio, a Polícia Federal. Tinham 50 homens armados de metralhadora, armados até os dentes. Porque eles também tinham muito medo. A história, né? Bom, um estardalhaço vagabundo. Né? Bom, nós fomos levados para a sede da Polícia Federal. Aí você... Quantas pessoas, você acha? Da nossa parte, tinha uns 70, 80 delegados. Bom, o que ocorre? Eu doente, eu recém-operado, cardíaco, Davi Capistrano, recém-operado de leucemia. Isso, nós éramos os mais jovens. E o resto, aquela velharada. Toda... E coisa curiosa, porque minha mulher, a Simone, e a mulher do Davi forçaram a barra e entraram na Polícia Federal a pretexto de nos levar remédio. E o papagaio de pirata, Eduardo Suplicy, se aproveitou e entrou. Era um atrapalho de vida. E naquela tensão e aquele homem enchendo. Mas bom intencionado, mas aí eu ouvi um comentário fantástico de um cara. Os caras da Polícia Federal já estavam mais relaxados, porque viram que ninguém comia criancinha ali. Né? E aí um deles se aproxima de mim, olha para as pessoas, ele estava manipulando remédio, aí ele diz, rapaz, a turma de vocês é baleada, hein? Eu digo, pô, eu ri na hora. Quer dizer, turma curtida, turma que andou, tem história. Não? Baleada é gente provada. É lógico. Eles também tinham medo e respeito pela velha guarda. Ok, entrando no jornal. Você disse que o Comitê Central colocou o... Como é o nome? Teve que colocar o Armênio. Isso, fala um pouquinho sobre isso. Bom, isso foi antes do Jornal Itabã? Como é que foi a negociação com o Comitê Central? A negociação é curiosa.
quem dirige o jornal? Isso. Gildo. Decidido que sou eu. Por outro lado, eu sou o homem do comitê estadual. Então, coisas do seguinte tipo, não vamos... Então, você vai ser o editor, de fato, mas vai aparecer como sendo você e o Noé Gerton, Sim. que era o homem do comitê central. Eu era muito amigo do Noé. Tá. Mas é uma situação... Aliás... E um pedido delicado, né? Não, eu até hoje me arrependo. Eu acabei golpeando o Noé, né? Nessa brincadeira, porque tinha um plano de autoridade no meio. Quem decide? Na hora do... Você sabe que jornal assim. É isso. Quem decide? É uma estrutura tão militar quanto religiosa, né? Então não tinha jeito. E mais o seguinte, eu estava te dizendo, o PC estava desorganizado nacionalmente. A única coisa assim, visível do PC era o jornal. Nacionalmente, esse jornal era o Voz da Unidade. Resultado, todas as pressões do mundo convergem para ali. E não era só do mundo comunista. O resto da esquerda, todo mundo lia para saber. Porque ainda tinha o mito de que o Partido Comunista era forte, organizado, histórico. Então, todo mundo lia isso. E veja, você vinha de ditadura, de clandestinidade, de ausência de discussão. Cada cabeça era uma sentença. Então, a primeira coisa que eu tinha que decidir, qual é a cara do jornal, o conteúdo, não apenas as teses. Como é que ele é feito? Como é que era a linguagem da esquerda? Jargão, puro jargão. Aquele jargão stalinista, que, aliás, jornais até veneráveis como o Movimento, se você reler hoje, você vai ver que a quantidade de jargão... Chavões, né? Chavões. E eu vinha da experiência, eu e a equipe que a gente vinha, nós em São Paulo e no Rio de Janeiro, que tinha o pessoal do Rio de Janeiro era jornalista de primeiro time. E aqui também, Rodolfo Conde, lembro. Aqui em São Paulo, Rodolfo, Juca Kfouri, Milton Coelho da Graça, Aloysio Nunes Ferreira, Goldman, Noé Gertel, e a turma jovem, Marco Antônio Coelho Filho, começou aqui, tem um artigo dele aqui. Gaspar, Marco Damiani. No Rio era Gazaneu, Luiz Mário Gazaneu, que eram os editores do Globo. Era o Mauro Malim, né? Mauro Malim, Antônio Carlos Peixoto, Tereza Ottoni. A cúpula do jornalismo no Rio, JB e Globo, boa parte dela era de gente comunista. O Roberto Marinho dizia que é impossível fazer um bom jornal sem comunistas. Até porque os comunistas, ao contrário de outras esquerdas, não contrabandeavam coisas. Você lembra disso? Uhum. Não sacaneavam o jornal, o dono do jornal. Isso mesmo. Não sacaneava, tinha um pacto de respeito. Você e eram boas cabeças, estudavam. Claro, sabia os limites. Né? O que podia dizer, o que não podia, não tentava... Comunistas dirigindo o jornal o Globo anos. Anos. Evandro, o Estadão, o editorialista do Estadão. Não, mas dirigi como editor-chefe. Como editor-chefe. E você tinha uma geração de jornalistas que se liquida ao último surto, o último grande momento dela, aliás, pior momento, foi na greve de jornalistas de 79. Você tinha uma grande geração de jornalistas que não eram só jornalistas, eram homens políticos provados. Cláudio Abramo, Emílio Saqueta, Roberto Miller, toda essa gente tinha um passado de militância e de experiência internacional, de experiência nacional. É uma grande geração, boa parte dela era de esquerda e boa parte dela era comunista, né? E que dirigia as redações, tinha um certo pacto aí na luta contra a censura, na luta contra a ditadura. Mas, enfim. Mas aí, retomando a coisa, essa era uma confusão. Então, a primeira coisa, você tem que garantir uma linguagem jornalística
escrever como um bom jornalista. Tinha que fazer um jornal nessa base. Segundo, você tem que assegurar que esse bom jornalismo também seja politicamente bem encaminhado, segundo o que a gente achava que devia ser, na luta pela democracia. O tempo todo era luta democrática. E recusava, não falava de revolução socialista, nada. Luta democrática, luta contra a ditadura, frente, isso é orientação de quem frente passou. democrática. Isso era a nossa orientação de São Paulo. Nós éramos os apodados de eurocomunistas. Eu lembro. Não era muito verdade. Não, sim, mas eu lembro disso. Agora, aí o começo do jornal é um caos. Porque cada um, você sabe como é gente de esquerda, cada um achava-se no direito de dizer qualquer bobagem. Resultado, ou eu podava, ou perdi o controle do jornal. E foi o que eu fiz, meti a mão no jornal, não publicava. No número 1, como é que foi a guerra para sair o número 1? Essa foi uma guerra... O editorial do jornal foi escrito pelo Severino Melo. É um dos caras, ele deve ter hoje 94 anos, por aí. 94. Ele tem um livro que ainda não foi publicado, de memória, porque ele é o único cara vivo que participou da 35. Não diga. É o único cara vivo. Como é o nome dele? Severino Teodoro Melo. Ok. Ele escreveu e eu... A maioria dos editoriais desse tempo fui eu que escrevi. Mas o primeiro é que apresentava o jornal e a ideia. Ele escreveu e eu pus em letra decente, né? Uma linguagem mais decente. O Severino Teodoro é uma figura calma, tranquila, mas é o último cara de 35 vivo. Bom, naquele caos, aquele mundo de sandice, de posições... Volta do exílio, democracia, sem censura. Sem censura. Tudo podia ser dito. O que a gente faz? No jornal, nós orientamos o jornal numa coisa que até pesou contra a gente. Eu, ao tempo que controlava isso, controlava as matérias e reeditava muita coisa, copidescava muita coisa, escrevia para outras pessoas muita coisa. A parte de carta do leitor era uma coisa que difícil de se ver na imprensa comunista, porque nada era censurado. Então, apareciam as coisas e, evidentemente, as coisas internas também. Então, era uma inteira liberdade. A realização do primeiro, Gil. Quer dizer, você teve que ter completa mão de ferro sobre isso. Mão de ferro. E a mão de ferro, claro que só me traria problema. Tanto que aí a coisa menor, por exemplo, o jornal é lançado na festa, uma grande festa, que foi, acho que Foi num circo, não foi? Foi num circo. Eu lembro disso, eu fui. Foi num circo. No dia seguinte, tinha uma reunião montada para me derrubar. Quer dizer, era o lançamento do jornal já? Lançamento do jornal. O número 1 estava pronto. Estava pronto. E fizemos a festa para lançar o jornal. Então, no dia seguinte... Uma pessoa que eu não vou dizer o nome, não me interessa, um jornalista amigo nosso, abriu a fala dele nessa reunião, no dia seguinte, dizendo para o que eu esperava até que o jornal deu para o gasto. Porque as pessoas temiam que ia ser um desastre. Uhum. Eu digo, não vai ser um desastre. Tanto que quem segura a barra, Davi, eu, Marco, nós demos uma direção para o jornal. E qual era a direção do jornal? A direção política. Isso. Editorial, né? A direção editorial. Primeiro, nós lutamos a favor de uma frente democrática. Quer dizer, nós recusamos qualquer tentativa de luta armada, qualquer coisa desse tipo, condenamos na esquerda qualquer coisa.
assumimos luta eleitoral, assumimos luta de massa, como diz. Somos favoráveis a participar de todas as instituições, somos favoráveis a participar do MDB, a oposição real é essa, nós lutamos dentro do processo de abertura, nós disputamos dentro do processo de abertura, porque a esquerda não queria dizer que era burguês, que isso era burguês, que tinha que fazer revolução. Nós não vamos fazer revolução nenhuma, nós vamos lutar por uma aliança com os liberais para derrotar o regime militar. Essa é a nossa política. E essa política é o fundamental. E dentro disso, você luta pela ampla liberdade de associação e de pensamento. Então, incluindo a legalidade do Partido Comunista. Ele poder disputar a eleição com seu nome próprio. Disputar abertamente. Necessariamente o Comitê Central não concordava com esses parâmetros. Né? Aí que deu a guerra? Não? A luta interna que vem de fora para dentro, né, era uma luta que é o seguinte, que primeiro você tem uma divergência que a gente sabia que existia, mas a maioria das pessoas não sabiam, entre Prestes e a maioria do Comitê Central. Há muito tempo que isso existia. Desde o último grande momento onde houve união, onde houve dessa gente, foi em 67, como, aliás, o Marco estava falando, no Congresso que expulsou o Marighella, de um lado, e expulsou o Adão Pereira, do outro. Né? Pela direita, o pessoal que fez a revista Tema. Expulsou dois. Foi o último momento. De lá para cá, sempre essas correntes conviveram com muita tensão. Bom, no exílio, essa coisa já era clara, que o Prestes era uma orientação e que a maioria do Comitê Central era outra, e, sobretudo, o Armênio, que era a grande figura intelectual do partido, e o cara que montou a assessoria do Comitê Central no exílio, e montou as publicações no exílio. E com uma equipe, juntou em torno dele uma equipe de primeira qualidade. Carlos Nelson Coutinho, Leandro Conde, Milton Temer, Aloysio Nunes Ferreira, Antônio Carlos Peixoto, quem mais, meu Deus? Ivan Ribeiro, que morreu naquele acidente do Marcos Freire. Um time de primeira, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista político. E o Armênio era a grande cabeça da modernização, sempre tinha sido das pessoas mais avançadas do Partido Comunista. Né? Quando eles chegam aqui, essa luta já está clara. E lembro, eu fui receber o Prestes, tive uma conversa com o Prestes, fui parte de um grupo, onde já não havia, eles nem se conversavam. Quando é que ele voltou, você lembra? 79. Foi logo depois. Foi logo depois. Eu fiz o discurso, por exemplo, do Antônio Resch, que era deputado, e do outro deputado que era o... Goldman? Não, o cara de Santos, operário, Gato. Marcelo Gato. Eu escrevi os discursos dos dois, saudando Prestes. Prestes ficou puto, ficou com ódio. Eu tenho muita curiosidade de entender esse número 1 do jornal, né? Porque, como você disse, você teve que pôr a mão de ferro para sair, porque todo mundo opinava, era a primeira publicação comunista a sair depois da anistia, enfim, depois do golpe. Pelo menos a luz do dia era a primeira. Como você tinha... Nós fizemos uma revista acadêmica, Temas, mas era uma revista acadêmica. Todo mundo sabia que era do pessoal comunista. O primeiro Voz teve quantos exemplares? Aí é uma coisa ridícula até. Porque, pelo que eu sei, o primeiro número foi queimado por um motivo muito simples. Boa parte. Os homens do Comitê Central mandaram fazer 60 mil exemplares. Ô, louco. Por quê? Você vê a coisa. Porque 60 mil exemplares era a tiragem do Novos Rumos em abril de 64. Esses homens pensavam
que voltando a coisa, você retomaria aquilo. O país tinha mudado profundamente. E essa gente que viveu no exílio não acompanhou, não sabia. Eu me lembro muito claramente, com todo o respeito que eu tinha a essa velha guarda, eu digo, olha, eu sei mais marxismo do que essa gente, eu conheço mais o país hoje do que essa gente. Ué, mas não era só eu, todo o pessoal da minha geração, pelo menos as cabeças, né? E a gente tinha um certo desprezo, aliás, uma arrogância idiota da nossa parte. Né? Tinha um certo desprezo, achava que ia tocar. Eles tinham muito mais malícia, muito mais manha. Estrada e manha, e nos arrebentaram, evidente. Mas como é que foi a história dos 60 mil? Mas então, o primeiro número foi isso. Então, aí, essa ilusão é persistente na cultura de esquerda. Não, mas deixa eu entender. 60 mil exemplares. É. Você disse que uma parte foi queimada? Não, claro, porque não tinha vendagem para isso. Não tinha vendagem para isso. Joga fora. Porque ela foi para. O jornal ia para as bancas, certo? Bom, o jornal, veja só, durante pelo menos o tempo que eu vivi, ele deve ter vendido, em média, cerca de 5 mil exemplares. Meses que vendeu 10, 12, meses que vendeu 2, 3. Porque nesse meio tempo, em 1980, você deve lembrar que a direita estava queimando banca de jornal. Né? Então, os jornaleiros tinham medo de expor o jornal e vender o jornal. Então, houve uma caída do jornal, aí a gente teve que mobilizar a estrutura partidária para... Mas a média era 5 mil jornais. Se você pensar hoje, era muito. Na época, isso foi usado contra mim. Contra mim e contra o jornal. Né? Por quê? Porque nós não estamos fazendo um jornal de massas, vamos fazer um jornal de elite, coisa acadêmica. Nós não somos políticos. Né? Isso foi usado contra. E foi usado algumas coisas assim. Lembra a coisa do jornalismo? O jornalista trabalhava virando noite. E nós fechávamos o jornal de madrugada. Porque nós gostávamos de trabalhar de madrugada, nós éramos todos os boêmios. Né? Desse ponto de vista, quem fazia jornalismo diário, na imprensa, na Folha, no Estado. Essa gente não entendia isso. Tanto os velhos quanto quem não era jornalista chegava de dia na redação e às vezes não tinha ninguém, só tinha o pessoal da burocracia. Então se escandalizava. Esses vagabundos, e era um caos. O processo de produção dos pequenos jornais de esquerda era mensal. O processo de produção de todos os jornais alternativos e de esquerda era isso. Era esse caos mesmo. Era um caos criativo. É verdade. Era um caos criativo. Uma coisa, por exemplo, muito interessante que a gente fez durante um bom tempo. Depois não pôde continuar porque a luta é grande. Como é que se escrevia editorial? Eu, em geral, escrevia a maior parte dos editoriais, que vinham uma outra novidade na capa. Isso, por exemplo, esse exemplar. Esse exemplar, na capa. O editorial seria quem está contra a democracia no país. Um dos editoriais que eu escrevi, que provocou o maior frisson, foi um editorial chamado Fazer Política, onde eu defendia que, contra a ditadura, nós estávamos dispostos a pagar qualquer preço, se aliar com quem quer que fosse. Puta, isso deu um rolo. Como? Isso é um absurdo. Esse outro exemplar que você tem, qual é o editorial? Isso foi o tempo das bancas, né? As bancas abaixo da direita ensandecida. Quando a direita, CCC e companhia, foram queimar bancas, jornal, os jornais de esquerda. Né? Esse editorial provocou uma reação imensa. Né? Deixa eu voltar a uma expressão sua. Mas só terminar uma coisa. Lá. Foi uma coisa muito interessante no jornal. Como é que escrevia os editoriais? Nós juntamos
todo um grupo de gente muito capaz, gente intelectualmente muito competente, e toda semana havia uma reunião de discussão da conjuntura. E o pau comia, soltava tudo. Em cima disso, eu depois sentava, não necessariamente sobre esse tema, mas estava com toda a análise da situação política do país, toda semana a gente fazia, acompanhando, sentava e escrevia o editorial. Isso deu muito certo, até o momento em que a discussão foi ficando muito violenta, e aí ou você parava, ou você provocaria uma divisão maior nas nossas, nós acabamos parando. Mas era um modo de trabalhar muito interessante, porque era muito rico. Quer dizer, o que estava acontecendo no país, você estava ali discutindo e trabalhando, e analisando, né? Agora, você usou uma expressão que eu achei interessante, a velha guarda, com a sua malícia, né, quebrou as nossas pernas. É. O que quer dizer isso? Olha, a velha guarda demorou 1 ano para nos arrebentar. Ela não tinha força, mas ela foi, aos poucos, nos dividindo, jogando para nos dividir, e conseguiu nos dividir. Qual era a reação? Veio pelo quê? Eles mobilizaram o movimento estudantil. Mas porque não concordavam com a linha editorial. Claro, achava que era muito direita, que nós éramos a direita. Não era revolucionária. Né? Era revolucionária, era reformista, ao limite. E, de fato, era. Nós éramos eurocomunistas. Né? Tá. Portanto, não era revolução. Eles, depois, porque essa é uma história que está mal contada, depois eles aparentemente assumiram essas teses, anos depois. E sempre dizem que antes, mas não é verdade. Eles sempre eram os caras da... Para te dar uma ideia, para te dar um exemplo, que é uma coisa que me irritava profundamente da duplicidade da coisa. O Marco Antônio Coelho, eu não conhecia o Marco. Eu sabia quem era, já tinha visto, mas não tinha relação com ele. O Marquinho trabalhava comigo. Né? Eu não era casado com a Simone. E o Marco tinha denunciado o Chibata, Hélio Chibata, como outro que assinava os laudos da tortura dos torturados. E o processo dele foi para a justiça, o processo de denúncia do Chibata, em 1980. O que eu fiz? Eu pedi um artigo para o Marco Antônio. Via Marquinho, pedi um artigo para o Marco Antônio. Publiquei o artigo do Marco Antônio. Mas o Marco Antônio tinha sido expulso do Partido Comunista. Aí tinha sido expulso. Tinha sido expulso pelo Prestes, por volta, ainda no exílio lá. E os caras ficaram putos. Mas depois da prisão dele? Sim, ele estava preso quando foi expulso. E os caras do Comitê Central ficaram pé da vida. De publicar o artigo. Por quê? Porque ele estava expulso. Mas eu sabia que todos eles consultavam o Marco. Eram todos amigos que consultavam o Marco. Mas que hipocrisia é essa? Por quê? O medo da reação do mundo comunista, entendeu? Do resto do comunismo. Que coisa louca isso. E tem várias coisas desse tipo. Na coisa do... E na dificuldade de fazer o jornal, por conta E na dificuldade de fazer o jornal. Então, eles conseguiram nos golpear, aproveitaram o momento, essa coisa foi degringolando até o final de 1980, quando nós montamos a festa do jornal. E a festa, aí nós cometemos um erro. Segunda festa. Aí nós demos uma derrapada, porque nós avaliamos mal, demos um salto além das próprias pernas. De repente, essa festa, que ia ser para 5, 8 mil pessoas, vira uma coisa para 40 mil pessoas.
E aí grupos internacionais, grupo da Itália, do Chile, todo canto, começam a vir para o Brasil para participar da festa. Aquelas festas europeias. Vinha aquele tal do Inti Illimani, os grupos da Itália, o grupo da França. De repente, aquela coisa vai crescendo. E, evidentemente, a polícia... De olho. Se a gente tivesse feito aquela festa em 1980, na prática o Partido Comunista estava legal. E foi isso que a direita militar não deixou. Quer dizer, tinha que proibiu. Me lembro da coisa toda. Essa proibição nos provocou graves problemas. Primeiro, foi em cima da festa. Resultado, 3, 4 mil pessoas já tinham chegado aqui. E está uma massa de gente por São Paulo. Né? E aí, tudo jovem. Festa, enchendo a cara. Ô, louco. Como é que você controla essa gente para não sair alguma manifestação? Segundo problema interno. Com essa proibição, o Comitê Central aproveita e corta a nossa cabeça. Claro, nos pune. Eu fui punido pelo Comitê Central. Isso parece coisa de igreja. Porque isso não é anunciado publicamente, só você sabe. Que é impectoris, né? Impectoris. E o jornal, ainda por cima, era semanal, quer dizer, um trabalho triplicado. Triplicado. Meu Deus. Bom, quando você diz que o Comitê Central quebrou suas pernas, ou quebrou, enfim, você recebe uma punição, impectoris, você estava explicando isso, e aí? Não, eu estava mostrando como é que eles conseguiram nos dividir, aproveitaram essa coisa, e tinham uma divergência entre a gente de São Paulo. A divergência era que eu era favorável, eu era contra a ruptura com o Comitê Central. Eu era favorável ao entendimento do Comitê Central, porque eu sabia que não tinha. Mas o nosso pessoal estava muito radicalizado. E aí queria ir para a confrontação. Que, aliás, saiu depois, em 82, a ruptura, a expulsão. E o pessoal, Davi Capistrano, Marco, todo rompem com o partido e saem do partido. Eu ainda fico até 85. Quer dizer, mas ainda na Voz da Unidade, quando eu fico no meio do fogo, é a pior situação possível. Acho que sim, dos dois lados. Dos dois lados. Quem deu o nome Voz da Unidade, by the way? Saberia lembrar? Não sei. Tudo bem. Bom, a gente tem aqui 2 exemplares à sua frente. Queria que você pegasse o de cá, setembro, né, de 80. De 80, Folheasse e comentasse a primeira página. Vamos fazer uma viagem no jornal. Bom, esse daqui, basta com o terrorismo, a baixa-direita ensandecida, isso é do período em que a direita está queimando banca de jornal, banca de revista. Agora, o mais característico do jornal mesmo é esse, talvez, número 24. Se você olhar a primeira característica dele, durante todo o período que eu dirigi o jornal, o editorial era na capa. Né? Isso era uma novidade. E isso é uma coisa que eu devo ter copiado do Rinatita, algum jornal do PT, do Partido Comunista Italiano. Né? Tá. Mas o editorial era na capa, porque já ficava nas bancas, mesmo que a pessoa não comprasse o jornal, ele podia ler na banca. Se o jornal tivesse exposto, e em grande parte estava. Quem está contra a democracia no país. Já o título é democracia. Essa é a nossa política. Nossa política não é revolução socialista. Nossa política é luta pela democracia. Ok. Tá? E se você olhar, o que tem a capa? Denúncia do terrorismo da direita, os terroristas da freguesia, a CPI da Assembleia Legislativa de São Paulo, Montoro, então senador Montoro, o Congresso para apurar os atentados, criando CPI, movimento sindical, Chile, UNE, todos os elementos da política geral. Né? Quer dizer, a primeira página já dizia, né? Já dizia. Plural. Aí você vem, a primeira coisa é a seguinte,
A página 2 era uma seção de cartas. E aí se publicava tudo que chegava. Não tinha absolutamente censura. O que deu problema, evidente, porque o nego abria o verbo e criticava, inclusive criticava as direções do Partido Comunista e paciência. Do lado ali é o expediente? É, o expediente. O expediente foi sempre uma coisa para inglês ver, né? Tinha o nome das pessoas, hora saía, hora entrava, mudava. Pseudônimos, inclusive, né? Alguns. Talvez não todos. no expediente, não, né? não. Mas... Os pseudônimos eram mais aqui, né? Então, vejam, menos retórica e mais realismo na luta pela Constituinte. Né? Quem escreveu? Leonardo Cavalcante. Esse é um rapaz do Rio, do Recife, ligado ao Paulo Cavalcante. Um intelectual, é um cara que foi da Fundação Joaquim Nabuco. E é uma edição moderna, né, Gil? Edição moderna. Eu acho que uma das coisas desse jornal, primeiro, ele era um jornal claro, não era um jornal escuro. Tem jornais da esquerda que é um jornal muito escuro. Não, e outra, você pega o Movimento, só para citar como exemplo, ele tem páginas e páginas de letras pequenas e não tem uma imagem, nada. De mais nada. Esse era um jornal claro e esse era um jornal que absorvia a tecnologia da linguagem do jornalismo profissional. Evitava a linguagem do velho comunismo. Evitava a linguagem doutrinária. O termo é, vamos usar o português chula, a cagação de regra. Ok. Evitava isso. Então, na verdade, era a tentativa. Como você tinha jornalistas muito bons fazendo, o pessoal que estava, sobretudo o pessoal do Rio, né? Esse pessoal, os textos vinham primorosos, porque eram jornalistas de primeira categoria. Então, você tinha que... Eu tive que fazer copidescagem de muita matéria. E, às vezes, escrever para outros assinarem. Aqui tem algumas. Essa menina perdi de vista, Raquel Soares, ela já foi jornalista junto com a gente. Uma entrevista com Montoro, uma matéria com Montoro. O pior é a violência política. Para o senador do PMDB de São Paulo, a escalada extremista contra os direitos humanos tem o claro objetivo de impedir o processo de normalização democrática do país e deve ser enfrentada com a CPI do terror. É MDB ainda, né? PMDB Já já. é PMDB. Já é PMDB. Porque a reforma partidária foi em 79, junto com a anistia. Né? E ali embaixo, o que é? Aí, veja, prefeitos não devem... Prorrogação dos prefeitos. Combate a ideia de prorrogação dos prefeitos. Aí você veja, Célio Borja, deputado do PDS, admite que os matéria, entrevista com os caras. Matéria jornalística, reportagem. Borja admite que atentados partem da extrema-direita. Seabra Fagundes. Governo deve romper com áreas do regime. Ele era presidente da OAB aí? Não, sei lá. Ele era presidente da OAB. Aqui. A farsa de Barbacena não deu certo. Denúncia do ministro Saíd Fará. Zé Bonifácio, Saíd Fará, que era o ataque à política do regime. Aqui é reportagem, não assinada. Redação. Bahia, governo da Bahia proíbe manifestações. Londrina, sempre a coisa. Aí a parte internacional. Aí na Itália, o terror vai sendo derrotado com democracia. Uma entrevista com um cara, um membro do Partido Comunista Italiano, que era na época das Brigadas Vermelhas, as Brigate Rossi. Né? Aqui também, justiça italiana prende terroristas fascistas. Esse Danilo Galetti, era um pseudônimo, não me lembro quem era, era um italiano também. Eu não sei, não era o Zé Luiz Del Roio, não era, não. Eu não me lembro quem era. Seria... Então, a política italiana, né? Aí entra política estudantil. Une uma diretoria perdida e estreita. Fred Pessoa. Não, o Fred? Fred Pessoa. Estudantes, uma matéria do Marco Antônio Coelho Filho. A primeira matéria que ele escreveu, está aqui. Marco Antônio Coelho Filho. Né?
E aqui, uma matéria de um rapaz chamado Zé Carlos do Carmo, também fez carreira profissional. Não me lembro onde é que ele está. Em São Paulo, política de tendência vazia à União Estudantil. Aqui é a denúncia da estreiteza do movimento estudantil. Okay. Quer dizer, o movimento estudantil que só juntava a turma que era de partido de esquerda. E nós éramos contra isso e queríamos uma política ampla. Okay. Né? Então, era sempre... Quer dizer, o balanço, o balanço das atividades da UNE é melancólico, sempre coisa de cúpula, sempre só dos grupos. Isso é o Fred, a matéria do Fred. Isso eram matérias muito corajosas. Por exemplo, o Fred mesmo é um cara que assinou e enfrentava a matilha nas assembleias da ECA. Fred, Sérgio Gomes, essa gente enfrentava o domínio da esquerda armada, que não era brincadeira. E com posições que eram minoritárias, mas muito corajosas. Né? Aí vem aqui, veja, eleições na Fiesp. E aqui é coisa clara. Eleição do Vidigal, Luiz Eulário Bueno Vidigal, adapta a Fiesp ao sistema de abertura. Quer dizer, apoiando uma mudança... O jornal comunista... Claro. Quer dizer, tudo que fosse se distanciar do regime, nós apoiávamos. Quem assina? Isso é uma matéria Mário da Costa. Isso seguramente é pseudônimo. Exportadores, né? Matéria sobre os exportadores. Depois a coisa da estrutura sindical, petroquímicos, política rural. Né? Sempre... As editorias, né? As editorias, claro. Movimento das favelas no Rio de Janeiro, promove encontro pela saúde. Pernambuco, sindicatos rurais, Baixada Santista, os funcionários de São Paulo. O que é aqui em cima, esse flare? Aqui em cima, o que é? Em cima? Aqui eu acho que é uma foto de um jornal sindical, dos funcionários públicos. É uma ilustração da matéria. Ilustração. Tá. Aí depois Chile. Só acordo entre a Unidade Popular e a Democracia Cristã é capaz de derrotar Pinochet. Né? E coerente com a posição de vocês. Coerente com a posição. E de gente, a Ruth Tegon, tinha sido exilada no Chile. Ruth era a secretária editorial do jornal. Tinha sido exilada, ela, a Luiz Nunes, etc. Então, essa gente passou pelo Chile. Aí vem aí a internacional, Polônia. A Polônia, a gente não podia... A Polônia era uma situação complicada para a gente, porque nós éramos a favor da coisa do solidariedade, queríamos... mas nós não podíamos dizer porque o Comitê Central não permitia. Era um enfrentamento muito forte. Né? Era. Aí a gente fazia uma... México, Angola, Ivan Ribeiro, Ivan morreu, Ivan tinha estudado na Polônia, conhecia a Polônia. Você tinha um pessoal de alto gabarito. Televisão. Mercado de filme de TV, Congresso da USP, a mediocridade do PDS censura curso de Maxima, um curso aí a um canto. Que é embaixo de tudo? Aí leia e assine, aí a propaganda. Né? Quanto que era a assinatura na época? Olha, não sei mensurar. R$3.000, assinatura de apoio, 1.500, 52 números. Né? 1.500, semestral 750 e a assinatura para o exterior $80, $60. Tá. E no final, matéria do Joaquim Fury, pseudônimo. Ele está assinada como? Marcos Cláudio, sobre o Sócrates. Nós publicamos coisas, aliás, que chocavam a esquerda e chocavam o mundo comunista, nem isso falar, e chocava todo mundo. Por exemplo, nós demos uma entrevista com o Caetano nas páginas centrais, 2 páginas. Caetano Veloso, acho que sunga, sei lá, falando dos discos que ele tinha lançado. Foi um escândalo isso. Caetano Ferreira Goulart,
Não, está na cara que é um jornal plural, basta ver esse Claro, número. Claro. Qualquer. Montoro publicou artigo aqui, Zé Carlos Dias. Quer dizer, ele buscava. Isso foi durante a sua chefia? Isso da minha chefia. Quanto tempo você ficou dirigindo Eu fiquei o jornal? de 1980 até julho de 1981. Como é que foi a sua saída? 2 ou 3 meses disso foi o Marco Aurélio Nogueira. Tá bom. Mas como é que foi sua saída? Aí a saída eu já estava bom. Primeiro eu estava muito desgastado, né? Porque Teve uma gota d'água? Uma coisa assim? teve. Quer dizer, eu fiquei ensanduichado. Né? E depois, e aí o Comitê Central estava expurgando o resto pessoal de São Paulo, e eu percebi que se eu continuasse, como é que eu continuaria? Eu teria que me aliar com os caras do Comitê Central, o pessoal de São Paulo estava sendo expurgado. Então, no dia que eu decidi, que eu entreguei, foi uma coisa curiosa. Eu tinha um encontro, eu fui para uma conversa com um cara que hoje é da direção do PPS. Eu chamava ele pelo apelido. Diga o apelido, depois a gente pega o nome. Se você Não lembra. me lembro. Não faz mal, depois. tudo bem. O apelido é muito... Eu vou para lá e ele vem, me convida, ele quer... Desculpe, você foi para onde? Eu fui para um encontro com ele, né? Isso na sede do Comitê Central aqui. O partido já estava legalizado? Não, semi-legal. E aí ele me propõe ir para um congresso de jornalismo que vai haver na União Soviética. E o veneno vinha embutido. Apesar de eu ser o editor do jornal, o chefe da delegação não sou eu. Era outro cara. Bom, no momento em que ele pergunta isso, eu já tinha me decidido. Eu digo, olha, Givaldo Siqueira. Olha, Givaldo, eu agradeço o seu convite, mas eu não posso aceitá-lo porque eu estou entregando a direção do jornal agora. Fui embora. E você entregou para quem? Para ele, para o Givaldo. Mas ele representando o comitê? Representando o Comitê Central. E eu fiquei 10 meses, é um caso raro esse, Ricardo. Eu fiquei 10 meses desempregado. Nenhum editor de imprensa alternativa ficou 10 meses desempregado. Paulinho Moreira Leite, o pessoal do Em não Tempo. eram muito editores, eles tinham jogo duplo, quer dizer, eles trabalhavam na grande imprensa. Também, Pois é, né? Ninguém fez isso com um comunista. Ninguém fez isso comigo, não. Quando eu tentei voltar com o Frias, o Otavinho me enrolou durante vários meses. Não me deixou voltar para a Folha. Isso te pegou fundo, né? Pegou. O Otavinho ainda fez outra. Eu só publiquei um. Isso não vale a pena dizer isso. Não vai pôr isso. Depois eu conto. Não, tudo bem, tá bom. Mas, bom, Você que eu fiquei 10 meses desempregado. E era um leproso, na verdade, porque nenhum jornal me dava. Porque a influência nas redações era muito grande do partido. A coisa do PC era parte até um mito, mas já era um mito, porque o PC já não tinha tanta força assim. Mas a imagem que ele tinha era ainda de grande poder, né? Por exemplo, nenhum cara de imprensa alternativa, eu tenho absoluta certeza, que foi discriminado como eu fui. Eu fui não por mim, fui porque tinha sido o jornal do PC, só isso. Não era pessoal, não era o Gildo. Esses 10 meses eu não tinha casa, eu dormia um dia na Caduna. Por quê? A gente chegou a morar. Você morou em casa. Não tinha dinheiro, não tinha como. E não tinha emprego, porque também... Você estava separado, né? Estava separado. Também nem a imprensa me dava emprego, nem meus colegas, meus amigos também davam.
Quem me deu emprego? Eu recebi pela primeira vez, porque aí eu percebo que se eu quero sobreviver, aí eu percebo que não tem mais futuro a coisa, porque aqui eu fui praticamente um quadro profissional, pago, com salário, sem nenhum aumento de passagem. Mas o salário dava para levar a vida? Quando eu comecei, o salário era o mesmo que eu ganhava na Folha. Poxa. Mas nenhum aumento foi dado durante esse tempo. No momento de inflação. Então, nesses 10 meses, como é que eu começo? Eu percebi que eu teria que fazer o caminho de volta. E me qualificar novamente para o jornalismo. Voltar a ser um jornalista como outro qualquer. E era difícil. Negociei com o Otavinho o tempo todo. Ele me enrolou, ele me levou, empurrou com a barriga. E não tinha só comigo, tinha relação antiga com o Cláudio, enfim, Cláudio Abramo. Uhum. E aí o que acontece? O Almino Afonso, que na época prepara a candidatura dele para governador do Estado. Ou para senador. Ele queria ser governador. Mas ele foi senador. E o Almino me chama para trabalhar com ele. E eu até hoje devo isso ao Almino. Mas eu não queria muito. Porque eu não queria continuar trabalhando como assessor político, assessor parlamentar, etc. Eu queria resgatar a posição do jornalista. Queria resgatar a posição do jornalista, voltar para o mundo... Para o mundo normal, para o mundo da normalidade. Coincidiu que, na época, meu amigo, muito amigo meu até hoje, Alexandre Polese, que era filho do dono do Diário do Grande ABC, então, muito jovem, ele vai fazer uma mudança, ele vai tentar renovar o Diário do Grande ABC. E aí ele me propõe para ir para o Diário do Grande ABC como secretário de redação. E eu topei. Fui para o Diário, trabalhei mais um ano, até que fui preso novamente e demitido, evidentemente. Fui preso no Congresso do Partido, tive 82. Que ser demitido. Mas depois voltei a trabalhar com o Diário. Essa prisão demorou muito tempo? Como? Essa prisão de 82? Não, porque houve uma leva geral de dia, 2, não me lembro bem quanto tempo a gente ficou. Mas aí foi todo mundo... escândalo nacional. E não tinha como, né? Não tinha como manter outro país. Mas eu voltei, então, por aí. Voltei pelo Diário do Grande ABC, trabalhei na Assembleia Legislativa, trabalhei no Diário, trabalhei aí na Gazeta Mercantil, né, durante um bom tempo, na Eletropaulo, até o momento em que eu decido... Aí eu tenho duas coisas. Uma, meu médico me disse que se eu continuar vivendo do jeito que eu continuo, eu não sobrevivo. Então eu tinha que mudar de vida. E aí eu decido... Aí coincide com o fim da minha relação com o PC, que já não aguento mais aquilo. Tem uma mudança geral e eu decido voltar para a universidade. Eu estou na Gazeta Mercantil também. O trabalho na Gazeta Mercantil era muito pesado. Eu fui editor, subeditor, na verdade, né? Porque o editor era o Getúlio Bittencourt. Uhum. Mas eu, na verdade, que trabalhava. Política, trabalho e legislação. Eu entrava 1h e saía 1h, sem parar. Sem parar, controlava as redações. E na política, na Gazeta, que era milimetricamente medida. Você sabe qualquer palavra. Influência o jornal ali. Pois é. Então, era uma doideira esse treco. Isso já estava me arrebentando. Aí eu decidi mudar de vida, voltei para a universidade. Mas, Gildo, você teve muita mágoa desse período todo? Nenhuma. Por exemplo, assim, de frustração com o partido, com o seu sonho socialista, etc. Olha, primeiro,
A minha experiência na Voz da Novidade foi uma maravilhosa aventura. A gente faz um bando de bobagem. Eu me lembro jovem, eu era muito jovem, tinha uns 30 anos, de pouco, intelectualmente arrogante, gozador, sarcástico, ridicularizava, não tinha nenhuma complacência com a burrice. A gente barbarizava. Erro. Coisa de juventude. Hoje, jamais. Mas as coisas te pegavam no coração, você se emocionou algumas vezes? Ah, se emocionava. Era uma coisa... Era uma coisa... Você acreditava que estava... Como eu te disse, primeiro, ser comunista não era entrar para um partido. Ser comunista era uma opção de vida. Você se envolvia por inteiro. Você se envolvia inteiramente. Você era, antes de mais nada, isso. O resto era consequência. Família. Tudo. Tudo. Isso. E mesmo nós, que éramos uma geração de gente que lidava, sabia o seguinte: o mundo imaginário do velho comunismo não tem mais futuro. Nós sabíamos disso. O mundo velho comunista é um mundo... Um partido comunista é uma religião e é uma espécie de catedral. O que é uma catedral? Você entra numa catedral, você tem o altar, você tem as estações, os santos, você conta a historinha, você tem regra para tudo. Se você pecar, você tem isso, tem aquilo, você faz assim confissão, tem sacramento. Tudo isso o mundo comunista tinha. Né? Mas nós éramos uma geração, ou eu, não sei se eu estou extrapolando, racionalista. Tínhamos o lado racional do marxismo. E tínhamos uma vinculação maquiavélica com a política. Isto é, realista. Nós éramos políticos, ou queríamos ser políticos realistas. E sabendo que o objetivo máximo que a gente tinha era democracia. Nós éramos todos galvanizados pela ideia da democracia. Então, isso era que nos movia. Não era tanto a revolução. Claro que, idealmente, me lembro quando eu li a história da Revolução Russa do Trotsky, li garoto, li adolescente, fantástico aquilo, né? Era um romance. Né? Você gostaria de fazer uma coisa daquela? Claro que eu gostaria. Certo? Mas o que a gente queria mesmo era ser político realista, analista das coisas, não se enganar, não se iludir, fazer o que... Porque também nós éramos calibrados por uma avaliação de por que nós tínhamos sido derrotados em 64. E nossa derrota em 64 não era porque nós não estávamos preparados para resistir, para pegar em arma, para a guerra civil. Isso tudo era bobagem. A gente sabia que nós tínhamos sido... A nossa contribuição para a derrota de 64 tinha a ver com o infantilismo da política. Tinha a ver com um momento, o primeiro grande momento de avanço democrático no país, e de repente as pessoas acham que vão fazer revolução no dia seguinte. E aí radicalizam. Aí rompem. Aí reforma agrária na Lei Namar. Isto é, dão o pretexto para que todo mundo se junte contra você. E o tema da democracia é um tema forte, porque nós tínhamos consciência de que, no período pré-64, quando nós deixamos que a bandeira da democracia fosse pega pela direita, foi ali que nós nos liquidamos. Quando a direita vira dona da democracia e a esquerda aparece como antidemocrática e golpista, a esquerda está derrotada. A esquerda tem que ser campeã da democracia. Tem que ser a mais radical defensora da democracia. Tá certo? E democracia significa pluralismo, abertura, respeito pelo outro, evitar tratar o outro como inimigo. Tem adversário, tá bom, mas não é inimigo. A nossa política naquele período, dessa geração, desse grupo de comunistas paulistas, né,
E até hoje isso se reflete no único site que a gente faz, que é o Gramsci Brasil, por exemplo, tem essa visão. Era a preocupação de colocar a democracia não apenas como caminho para o socialismo, mas a democracia levada às últimas consequências é socialismo. Não? Se você leva a democracia às últimas consequências, democracia política, estou falando, democracia política, não estou tergiversando com o negócio de democracia social e econômica, que é bom, que tem que haver, tudo bem. Mas ou você é favorável à democracia política, ou você não é democrata. Esse é o ponto. E aí nós temos a consciência da avaliação do golpe de 64, a avaliação da experiência do comunismo no século XX, quer dizer, o desastre que foi o stalinismo, o destempero que acabaram sendo os países socialistas, a ditadura dos países socialistas, que era o que a gente não queria. Quer dizer, nós éramos todos nessa. O grupo que fez a Voz da Unidade, em 1991, era, por exemplo, a favor da Tchecoslováquia contra... 1980, né? 1980. Contra a invasão da Tchecoslováquia, contra a invasão da Hungria. E nós tínhamos alguma consciência de que o comunismo estava no fim. Mas não tínhamos claro, qual era a ilusão, se uma ilusão nossa, era tentar criar um partido comunista radicalmente democrático. Qual era o modelo? O PT, o Partido Comunista Italiano. Não porque que nós fôssemos homens do Partido Comunista Italiano, mas porque era o único partido no Ocidente que tinha base de massa, uma vida intelectual com um fervor enorme, ultra rica, com dirigentes cultos, que era outra coisa que nos fascinava, dirigentes que eram intelectuais. Pô. Você pegava um Togliatti, um Berlinguer, né, um Amêndola. Essa gente, não só... Aliás, a comparação com o Brasil é uma tristeza. Eu sei porque eu escrevi livro para dirigente comunista assinar. Certo? Quantos dirigentes comunistas escreveram algum livro? Você pega os italianos, aliás, nem os franceses não chegam aos pés. Os soviéticos nem se fala. Né? Aí, chineses, soviéticos, tudo isso, cubanos, isso tudo umas bobagens. Né? O que nos interessava era a Itália. Era um pouco o eurocomunismo. Que era o eurocomunismo. Não porque nós queríamos copiar o eurocomunismo, mas porque nós... Concordavam com a tese. Exatamente. Vejo uma experiência que foi marcante para a gente. Para mim, foi absolutamente fundamental. A Unidade Popular no Chile. A derrota do Allende, em 73, foi uma catástrofe para a gente. Porque foi a primeira grande experiência de tentar fazer uma transição para o socialismo em democracia. E não é por acaso que o eurocomunismo nasce a partir de uma reflexão sobre o Chile. O discurso do Berlinguer é uma análise do Chile, quando o Berlinguer lança a tese do compromisso histórico. Né? Nós éramos partidários do compromisso histórico. Uhum. E isso se refletia no Brasil porque nós olhávamos a ditadura e sabíamos que não derrotaríamos a ditadura com luta armada. Era impossível derrotar o regime militar. Nós não usávamos, inclusive, o termo derrubar a ditadura. Nós usávamos o termo derrotar a ditadura. Porque a ideia era que você faria luta de massa. E luta de massa, à base de frente democrática, significava o seguinte: você tentar dividir o regime, atrair o máximo possível de gente. Claro que você só conseguiria aumentando força do lado de cá. Dividir o regime para derrotá-lo, para acuá-lo. Tá certo? Então, nós atuávamos o tempo todo. O que significava que nós tínhamos que disputar em todas as instituições. Onde tivesse, nós tínhamos que estar presente. E não com essa bobageira que a esquerda tinha, de não, isso aqui é burguês, isso é coisa da burguesia. Mídia burguesa. Que mídia? Quando eu ouço falar em mídia burguesa, eu sei que o cara é antidemocrático. Hoje, eu sei que o cara é antidemocrático. Que história de mídia burguesa? Qual é
o monolitismo que há na imprensa. Não há. Imprensa, você sabe melhor do que eu que imprensa é também uma peneira. Você pode pôr o que você quiser ali. Nós sabemos disso. Quantas vezes que a gente não fez isso? Né? Então, não tem essa teoria da conspiração, não cabe. Na luta política, teoria da conspiração é um desastre. Com certeza. Tá certo? Então, você tem que jogar aberto. Tem uma frase do Brecht que eu acho fantástica, que ele diz que a verdade é revolucionária. Mas aí a matriz do Brecht, você precisa saber quando dizer a verdade, em que mãos você vai propagar, em que momento, tudo isso. Essa é que, se você olhar em termos do jornalismo, o bom jornalismo, seria isso. E um jornal desse tinha que fazer isso. Foi o que a gente fez. Agora, Gildo, quando vocês saem, acaba essa experiência, o jornal? Acaba. Primeira providência do Comitê Central foi tirar o editorial da capa. Bom, desfigura, né? Figura. E depois, aí vem, o jornal se torna um diário oficial. Eu confesso que, aí o lado traumatizante dessa experiência, para mim, eu jamais consegui ler o jornal. Depois que eu saí. Não li nenhum número, Ricardo. Ele demorou o quê? 11 anos? 11 anos. 11 anos. Eu nem sabia. Primeira coisa que o Comitê Central faz quando você devolve ou quando você entrega o jornal, né? É tirar o editorial da capa. Né? Era a marca da minha e um pouco do Marco Aurélio também, que o Marco Aurélio, durante uns 2 meses, editou o jornal, né? Quando eu fiquei meio fora. E depois o jornal vai virando um órgão oficial do Comitê. Um órgão oficial, um diário oficial. O que não era antes. Quer dizer, as pessoas sabiam que era um jornal dos comunistas, mas a ideia é que fosse um jornal da sociedade civil comunista, né? Não do Comitê aberta, Central. não do Comitê Central. Embora, no fundo, acabasse... Tem momentos que mais te emocionou, mais mexeu com você enquanto ser humano, enquanto jornalista no jornal, Gildo? Alguma coisa assim que tenha falado mais profundamente? Às vezes essa noção do dever cumprido. Essas coisas que a gente traz no nosso cotidiano, né? Olha, Ricardo, eu não sei se o dever cumprido, porque eu não tenho essa sensação, porque a coisa foi inacabada, né? Quer dizer, tem um lado de derrota. Essa derrota ficou clara para mim no final do ano de 1980, quando a festa é proibida. Ah, sim. E quando nós fomos golpeados. E eu fico isolado. Esse foi um período porque difícil. Até quando eu levantei, nós estávamos falando exatamente da proibição da festa. Que tinham 3 mil pessoas andando por São Paulo. Quer dizer, o Comitê Central proibiu a festa. Não, a polícia. Mas, o Comitê Central aproveitou. É claro que eles vão negar isso. Mas eles aproveitaram esse momento para nos penalizar. Isso te tocou profundamente, isso? Ah, sim, porque primeiro ali eu vi que a experiência estava no fim. Mas ali não tinha mais muito futuro. Durante o ano de 81, eu ainda dirigi o jornal, inclusive quando houve o atentado do Rio Centro, por exemplo, eu estava lá, né? Fiz um editorial com o título Nada Será Como Antes, que me levou, me criticaram por causa desse título. Como? Nada será como antes? Eu não entendia, idiotas. Você tinha a coisa do jornalismo que tinha que criar um certo impacto razoável, lógico. Sem demagogia. Mas já aqueles meses de 81, eu já fazia aquilo, já fazia o jornal com dureza, tinha perdido o gás, então já sabia, mais cedo ou mais tarde, eu tinha que cair fora, porque eu me vi numa situação do seguinte, o pessoal de São Paulo sendo excluído, eu vou ficando, porque eu sou o editor, então ninguém não toca em mim, porque inclusive a tentativa de me cooptar, e eu olhei para mim e digo, olha,
não adianta eu simplesmente... Se eu quisesse ter ido para o Comitê Central, eu tinha ido. Tinha sido eleito para o Comitê Central. Tinha sido cooptado. Mas eu digo, não me interessa. Eu não estou nisso para ter posição, coisa. Quer dizer, a vitória individual não é uma vitória. A vitória ou é coletiva ou não é. Então eu percebi isso e digo, eu não posso continuar nisso. Porque se eu continuar, eu me vendo. Das duas, uma. Ou eu passo... Que era esse convite para ir para Moscou, era uma tentativa de compra. Claro que era. Tinha o veneno, mas era uma tentativa de compra. Quer dizer, vem cá, meu filhinho, toma aqui que nós vamos te calar a boca. Claro. Que foi sempre, isso sempre houve nos partidos de esquerda, você sabe, precisa ser só comunista para isso, né? Temos uma experiência enorme no país. Mas nos partidos comunistas também se usava controle de salário dos quadros profissionais, premiar o cara, mandar o cara estudar fora, ir para Cuba. Isso funcionava. Eu nunca quis entrar nesse treco. Tanto que até hoje eu não fui sequer a Cuba. Não conheço nenhum país socialista e me recusava a ir naqueles esquemas. Né? Agora, vocês na época, antes da anistia, da clandestinidade, vocês tentaram fazer jornal, não? Não, o que nós fizemos, aí é que está. Você vinha, falo de 76 em diante. Nós não tínhamos nenhuma força para isso. O nós é o Comitê de São Paulo? Nós, São Paulo. Nós vamos reorganizando o partido. Okay. O grupo que reorganiza o partido. Uma coisa que não tinha a ver com o partido, mas era feita por comunistas, por exemplo, até eu tenho aqui a revista. Tá. A temas de ciências humanas. Essa revista foi feita por um grupo de intelectuais, acadêmicos. Nós éramos, a base era professores, nós fazíamos pós-graduação na USP. Isso foi quando? Que ano? Isso foi 77 a 1980. Mas ela não era clandestina, imagina. Não. Ela foi publicada pela editora, primeiro Grijalbo, depois Livrarias, editora Ciências Humanas. Ela, nesse período, é a primeira revista no Brasil que junta intelectuais comunistas. Isso não era nada que tinha a ver com pós-76, é isso? Pós-76. Isso não era nada de comunismo, de partido. Não tinha nada a ver. Isso o que era? Eu, Marco Aurélio Nogueira, Chazin, que éramos professores na sociologia política. E eu e o Marco fazíamos pós-graduação na USP. E nós tínhamos uma enorme resistência. Nós queríamos uma coisa do marxismo, do comunismo, teoricamente consistente, analista. E o comunismo tinha um enorme desprezo pelos intelectuais, era ativista, era conservador, era velho. A imagem do PC dos anos 60, 70 era da velharada. Aliás, você pode ver isso no cinema brasileiro. Os filmes do cinema novo, dos anos 60, 70, todos, sem exceção, onde aparece comunista, você pode ver que são caras velhos. É Jofre Soares fazendo papel de comunista. Era a imagem que a juventude tinha. Nós tínhamos essa imagem. Então, nós recusávamos isso, nós queríamos ser marxistas. Ser velho também não é um defeito, né? Não, mas na época essa gente não era tão velha. Essa gente tinha o quê? 40 anos? Velho de cabeça. Mas era velho de cabeça. Ou a imagem que se tinha era essa. Então, nós, ao contrário, queríamos fazer uma coisa... E nós, então, a ideia disso foi minha, a ideia dessa revista. Mas ela foi feita pelo Marco, por mim. Comunistas. Na direção. Nós éramos mais marxistas do que comunistas. E nós, para vocês terem uma ideia, nós convidamos para fazer parte do comitê editorial da revista 2 figuras modelares na época. Uma era o Nelson Werneck Sodré, que era o mais distante da gente, e outra era o Caio Prado Júnior. Nós convidamos os dois para balizar eis de onde nós
de onde nós somos, de onde nós viemos. Era para dizer, sem dizer, nós éramos dessa tradição. Porque o que tinha na época era o que? Era o SEBRAP, SEDEC. O Caio Prado não aceita. O Nelson Werneck aceita. Então, a revista foi feita por mim, pelo Marco, que foi quase que um secretário editorial, o Raul, que era o dono da editora, e fazia parte também, embora não aparecia o nome, mas era o dono da editora. Então, vendia livro na USP? Vendia livro na USP. Na época, foi o grande editor no país, né? Que era o único que importava livro de esquerda. O único, que no país inteiro. Ou pelo menos em São Paulo, no Rio de Janeiro. Raul ele está vivo? O Sodré está vivo. Está lá na USP, lá fazendo o jornal. Esse jornal aglutinou gente que não acaba mais. Essa revista. Temas. Porque juntou. Foi aí que todo o PC estava destruído, mas aí nós retomamos contato com gente do exílio. Carlos Nelson, Milton Temer, que foi deputado pelo PT, Milton Temer, Aloysio Nunes, Armênio Guedes, toda essa gente foi... a gente entra em contato e aqui a gente aglutina uma jovem geração. Uma geração de gente na universidade. Nós começamos a fazer debates e, de repente, nós estamos liderando 100, 200 pessoas. Né? Então, a revista foi o que vocês fizeram? Foi. No 76, 77 aí iniciou a 80. A discussão do Voz da Unidade. E aí, quando você vai fazer... Quem vai fazer a Voz da Unidade? Eu e o Marco Aurélio. Certo. Que somos os dois editores disso. E nós dois tínhamos também editado uma revista chamada Escrita e Ensaio. 4 números dela, que era o Vladimir, que era o dono da editora Escrita. Então, a gente tinha... E nós trabalhávamos de graça, voluntariamente, para o Raul, para a editora. Aquilo era um pouco... O Marco chegou a ser sócio do Raul. Nós editamos vários livros e coisas. Então, nós tínhamos experiência disso. E eu tinha um jornal, a Folha, como eu falei. Então, quando a gente vai para a Voz da Unidade... Agora, eu até lamento depois ter... Quando eu vou para a Voz da Unidade, eu deixo isso. O último número que eu preparei foi esse daqui, ó, o número 8, que tem até um balanço da experiência. E aí nós entregamos o jornal, esse revista, para um grupo, aí já é um grupo de gente organizada no Partido Comunista, e aí já não dá certo, claro. Porque isso só tinha sentido fora do Partido Comunista. Independentemente. Que mensagem você daria... deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Se é que tem para ser dado. Mensagem é complicada. Um recado, então. Que e-mail você mandaria para jovens jornalistas, hein? Olhando para a câmera. Olha, não olhar para a câmera, é pensar. Não, tudo bem. É difícil, viu, Ricardo? Eu acho o seguinte, eu acho que o jornalista, o primeiro compromisso que ele... Eu sou meio positivista aí na coisa. Eu acho que o jornalista tem que tentar contar os fatos. Eu acredito na objetividade, por isso que eu sou positivista. Eu acho que ele é obrigado a tentar contar os fatos da maneira mais próxima possível. Ele não pode contrabandear a matéria. Ele não pode contrabandear a sua ideologia. Isso é um pecado mortal. E é um risco, sobretudo, para a gente de esquerda, que é justamente quem não pode se dar esse estudo. Ele não pode contrabandear a coisa. Ele faz melhor se ele conta as coisas. E no caso, por exemplo, eu tenho a experiência de analista, de comentarista, de coisa. Esses caras têm que ser realistas, têm que ser análises realistas. Análises, eles têm que ser capazes de fazer análise das coisas que não entrem em fla-flu, que não... É curioso dizer isso, tendo sido comunista.
mas ele não pode ser partidário nas análises. Ele não pode subordinar as coisas à visão do seu partido. Porque, se for assim, ele está mentindo o tempo todo. Uhum. E ele está forçando uma coisa que é de uma parte. Ele tem que tentar. É impossível, é difícil a objetividade. Eu sei que é, tá bom. Mas ele deve tentar o máximo possível. No caso do comunismo, eu acho que eu não tenho nenhum problema em ter sido comunista, e é que o comunismo acabou. Ser comunista hoje é como ser um lever da Revolução Inglesa, ser um jacobino da Revolução Francesa. Acabou o comunismo, não existe. Vai voltar outro tipo de coisa? Vai, mas não sob a forma dos partidos comunistas. E olha, quem aprendeu algo com o velho marxismo sabe que é assim mesmo, as coisas são históricas e transitórias. Isso não é forma acabada, não é crença, não é crer em Deus Matos Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tá certo? Quer dizer, o marxismo, o comunismo foram formas de análise de ação política. Deram certo, erraram, agora o momento pode ser outro. Alguma coisa alguma coisa ficou disso. Não tenho nenhum problema de identidade. Nunca tive crise. Quando acabou a queda do Muro de Berlim, eu digo que já vai tarde, que aquilo já estava podre. A gente sabia que aquilo estava podre. A frustração daquilo era, mas aquilo não foi capaz de um mínimo de autorrenovação? Isso aqui é duro. Quando os soviéticos tentaram, se arrebentaram. Tentaram tarde demais, com a perestroika. Não? Então, desse ponto de vista. Agora, as novas gerações não sabem o que é isso. As novas gerações, elas... Primeiro, para elas, talvez seja incompreensível essa coisa de alguém que escolhe um modo de vida, escolhe uma vocação, escolhe uma coisa a qual se doa inteiramente. Né? É muito difícil você escolher uma profissão. É muito, muito diferente de você escolher uma profissão. Então, talvez isso não seja muito distante. O que isso tem de bom para hoje? A tentativa de colocar, em primeiro lugar, na política, os interesses da democracia. E os interesses da democracia são não apenas os interesses da maioria, são os interesses também das minorias, do respeito à diversidade, do respeito à posição do outro. Sem isso, é muito difícil. Se é algo que me desgosta, é ver a discussão fla-flu. Não dá. Eu acho que, como o jornalista, não podia fazer isso. Na universidade, claro que todos nós fazemos algum tipo de política, mas em sala de aula, você usar teu poder de professor para ganhar fulano, beltrano no X, é um absurdo isso. Não dá. Você tem que mostrar as coisas, tem que dar os argumentos, os vários possíveis e contraditórios argumentos, e o cara que decida. Você não pode induzir. Não significa que você não se posicione, você pode se posicionar, mas você tem que admitir que você pode estar errado. Eu tenho que admitir que eu posso estar errado. E eu tenho que ser capaz... Isso é a coisa da esquerda, que eu acho que é o mais interessante. Esquerda que é incapaz de fazer autocrítica, não é esquerda. Autocrítica no sentido sério. Pô, eu errei. Eu posso não estar enganado. Isso daqui, eu estou fazendo isso é um ponto de vista. Pode ser que o outro esteja mais certo do que eu. Isso eu acho que é uma coisa que o velho comunismo democrático, esse deixou. Eu espero ser fiel a isso. Maravilha. É isso.